Glória a Deus. Restaura todos com a paz do Senhor. Aleluia. Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor e desta vez ministrando a palavra de Deus. Todas as vezes que eu estou cantando, eu estou ministrando, eu confesso que eu fico muito nervoso, porque para mim é algo que tem que ser tratado com muito temor e muita responsabilidade. Nós não podemos subir para pregar, ou para ministrar louvores, ou para ministrar a palavra de Deus, se não tiver com temor e se não estiver com a palavra guardada no coração. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Quantos irmãos estão aí abrindo as vossas Bíblias? Vamos aqui ministrar um corinho muito conhecido pela igreja. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos lá, o Espírito de Deus está aqui. Cante. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. E Pai, eu quero contemplar a tua glória e majestade. Não apenas um toque no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me
pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Para isso estão aqui, para adorarmos e rendermos louvores ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abacuque 3, a partir do verso 2, ele diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Glória a Deus. Bem, tivemos aí no decorrer do ano de 2021 a nossa festa, né? Que teve por título principal o avivamento, uma promessa para a nossa geração. E fomos muito impactados pelas palavras, pelas ministrações que ali foram mencionadas todos os 3 dias, e aprendemos muito sobre a questão do avivamento, a promessa que Deus tem para a nossa geração, para a nossa igreja. Para entendermos melhor este livro, esse pequeno livro de Abacuque, do profeta Abacuque, ele é um dos profetas pouco mencionado na Bíblia. Abacuque, ele surge profetizando entre a queda de Nínive e também entre a prisão, né, o cativeiro de Judá. Então ele vem entre esse período, ele surge entre esse período. Nós lembramos bem e sabemos a questão de Nínive, que Jonas foi para ali pregar, para ser um profeta de Deus para aquela nação. Naquele momento, eles reconheceram o erro, mas logo depois eles voltaram às mesmas práticas. E aí que também surge, alguns estudiosos dizem que surge Abacuque também profetizando para aquela nação. E também logo após Nínive, teve a queda e houve a queda de Nínive. E também Abacuque, ele surge nesse contexto no qual também esse livro ele destaca que é a questão que Deus dá uma visão a ele, no qual Judá ele iria passar por um período de calamidade, no qual Deus iria permitir com que aquela nação passasse para que a glória de Deus também se manifestasse, porque nós iremos entender no decorrer do texto que essa glória de Deus irá ser manifestada sobre esta vontade de Deus de que os babilônicos invadissem a terra de Judá, para que levassem ele cativeiro, para que a fé daquele povo aumentasse e para que aquele povo estivesse mais aproximado de Deus. Então, Abacuque ele surge nesse período. Embora Abacuque, nós conhecemos outros profetas, eles têm a base do seu livro de que eles levam a palavra de Deus até os homens, mas na questão de Abacuque ele leva os questionamentos do homem até Deus. Então, esse texto no qual nós iremos decorrer, nós iremos meditar nessa noite, é a questão, os questionamentos de que Abacuque teve, e ele leva até Deus, e logo também Deus irá responder. Abacuque,
ele vem nos ensinar e vem nos dar algo muito importante e necessário para a nossa juventude e também para a igreja. Ele vem nos ensinar a não nos conformar com esse mundo. Segundo ponto, ele vem dizer para nós mantermos uma comunhão com Deus. E terceiro, ele vem nos ensinar para que nós possamos perseverar em oração. E também, em quarto, ele nos ensina a pedir renovo espiritual. E em quinto, ele nos ensina a nos submetermos à vontade de Deus. Então nós iremos decorrer sobre esse texto, e isso é basicamente o que ele vem nos ensinar. Abacuque, ele não se conformou com aquele mundo, ele não se conformou com aquele povo, ele não se conformou com aquilo que aquele povo estavam praticando. E ele também, ele tinha uma comunhão com Deus. E através dessa comunhão, ele perseverava em oração a Deus, em súplicas. E também logo após ele vem pedir e vem nos ensinar a sempre pedirmos renovo espiritual. E também vem nos ensinar, e finalizando o seu texto, ele vem nos dizer a nós nos submetermos à vontade de Deus. Esses são os 5 pontos fundamentais que nós iremos tirar desse livro, desse texto, desse profeta chamado Abacuque. Primeiro ponto em que nós iremos tratar nessa noite é que Deus, ele ouve o nosso clamor quando nós não nos conformamos com esse mundo. Abacuque, ele estava naquele tempo, naquele contexto, que várias pessoas estavam vivendo, e ele não se conformava com aquilo, com as práticas e que eles estavam realizando naqueles tempos, naquele contexto. Mas ele não se conformava com aquele mundo, ele não se conformava com aquilo que eles estavam vivendo, com aquilo que eles estavam praticando. Então ele levava súplicas a Deus, ao Senhor, e ele perseverava em oração, em meio ao caos, em meio às injustiças. Nós iremos entender que muitas das vezes ele é um tipo de pessoa que eu aprendi uma coisa muito interessante. Muitas das vezes a gente tem medo de fazer alguns questionamentos a Deus, mas muitas das vezes a gente tem que ser como Abacuque, ousado em perguntar a Deus: Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê disso tudo está acontecendo com este povo, com essa nação. Nós temos que ser pessoas ousadas, e temos sim de interrogar o porquê de tudo isso está acontecendo, porque tudo o que acontecer em nossa vida, ele tem um propósito, e através do meu questionamento a Deus, que eu vou entender o propósito de Deus para a minha vida e para a minha geração. E através do questionamento de Abacuque, ele vai entender, logo mais nós iremos falar, e ele irá entender o propósito de tudo aquilo que está acontecendo com aquele povo. Abacuque, ele nos ensina também, ele vem dizer que Deus ouve o nosso clamor quando nós confiamos em seu propósito. Nós devemos confiar plenamente no propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente não entende a certas ocasiões, a certos
a algo que venha estar nos atribulando, a algo que venha estar nos perturbando, a injustiças. Mas Abacuque, ele vem dizer e vem nos ensinar, nós devemos confiar. Tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas, ele tem um propósito. E é esse propósito que você tem que questionar a Deus. Qual o propósito que você tem para mim? Você tem que se questionar a Deus, Mateus, qual o propósito que Ele tem para você, nessa congregação, nesse bairro, em Vila Marinha. Eu tenho que me questionar a Deus e entender, Senhor, qual é o meu propósito que você tem a realizar na minha vida, a se cumprir em Recanto dos Vinhais. Na mesma situação, eu tenho que entender qual o propósito daqueles que estão em Recanto com a Avuma. Eu tenho que entender qual o meu propósito, qual aquilo que Deus tem a realizar em minha vida, na minha localidade. Muitas das vezes a gente peca em algumas coisas, algumas situações que deixamos passar, deixamos nos levar. Eu me lembro que antigamente a Assembleia de Deus, ela era conhecida como ele não tinha área. Tinha área, mas não era conhecida pelas áreas. Quero dizer, a Assembleia de Deus, ela era conhecida como Assembleia de Deus Missão. Eu era de Assembleia de Deus, a área 5. E quando eu falava para os pessoal, eu me congrego na Assembleia de Deus, era 5. Onde é que fica essa igreja? É aquela Assembleia de Deus Missão que fica bem ali. A Assembleia de Deus antes, porque eu posso dizer isso que eu vivi. Eu cresci no Evangelho, eu sei mais ou menos o que acontece. Antigamente a Assembleia de Deus, na minha visão, ela era mais missionária, e por isso ela era denominada Assembleia de Deus Missão. A gente não está cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas, em nossa localidade, em nossa Jerusalém. Eu sempre me interrogo, Senhor, o que o Senhor tem a realizar na minha vida, na Vila Progresso? Todos os dias eu me pergunto, eu me interrogo. No 2021 eu fiz algumas coisas, mas eu disse, Senhor, ainda é pouco, precisa de mais. Vila Progresso precisa ouvir da palavra de Deus, e eu tenho que ser essa pessoa para que Deus possa usar. E você também tem que ser ousado, tem que ser a pessoa para que Deus possa te usar em sua localidade, no seu serviço, na sua escola, em faculdade. Peça a Deus qual o seu propósito a ser realizado em minha vida. Eu disse, Senhor, esse ano de 2022, eu quero começar com algo muito diferente. Eu já comecei em busca de algumas coisas para que em fevereiro eu já possa dar andamento a um projeto que eu quero realizar na Vila Progresso. Vila Progresso, eu declaro, é do Senhor Jesus. Da mesma forma você tem que declarar, Vila Marinha é de Jesus, Recanto dos Vinhais é de Jesus, Coavuma é de Jesus, São Luís é de Jesus. Declare, não se conforme. Quando eu vim para cá, algumas pessoas me disseram que em Vila Marinha era um local muito pesado. Mas eu disse, rapaz, como é que tu acha um local pesado? Eu sempre fui lá, eu não acho pesado. Mas lá há várias coisas, há várias situações, e lá é um local muito pesado. Não! Você não pode declarar isso. Você tem que dizer que Vila Marinha é de Jesus, e nenhuma potestade irá contra aquela comunidade. E você tem que declarar isso. Você tem que entender o propósito de Deus.
que Deus quer realizar em sua vida. Se você está em Vila Marinha, peça a Deus: Senhor, eu quero ser usado por Ti para essa localidade. Se está em Recanto dos Vinhais, Senhor, eu quero realizar algo em Recanto dos Vinhais, me usa. Se está em Recanto do Coafuma, Senhor, me usa para realizar algo em Recanto do Coafuma. Não se conforme, não se conforma. Na Grã-Bretanha, se eu não me engano, em 1756, iria ter uma guerra no qual os franceses eles iriam invadir a Grã-Bretanha. E então aquele presidente, ele conclamou a todos para que eles tivessem um jejum e oração. Foi então que naquele contexto estava John Wesley, e John Wesley foi um dos avivamentos daquele tempo, e então ele disse: Senhor, e clamaram, e oraram, e jejuaram. E qual foi o resultado? Quando a igreja se une em oração, os franceses não invadiram aquele local, porque a oração, quando a gente se reúne em oração, como igreja, em comunhão, o inimigo ele bate de retirada. Mesma forma, Deus quer nos usar para isso. Certa vez, entrando também com relação a esse contexto, alguns pastores se formando em teologia, eles iriam fazer um seminário de intercâmbio em um certo local, e também falaram dessa mesma situação no qual John Wesley estava trazendo o avivamento para aquele país. E então foi que estavam reunidos 11 pastores, eles foram até aquela localidade entender e conhecer um pouco da história de John Wesley e alguns outros reformadores. E foi então que eles ali entraram naquele seminário, saíram bem avivados, saíram bem cheios, e também sábios com relação àquelas situações. E quando eles chegaram no hotel, eles viram que faltava alguém. E esse alguém, então eles perceberam que estava faltando alguém. Eles voltaram àquela localidade, e eles viram ali o pastor ajoelhado naquele local, e disse: Senhor, assim como tu derramaste teu avivamento em Grã-Bretanha através de John Wesley, traz avivamento para o Brasil. Eu não sei vocês, mas eu quero ser um Abacuque. Eu quero ser usado por Deus para trazer, aleluia, para orar, para interceder pelo meu país, para orar e súplicas a Deus. Temos que entender e confiarmos no propósito de Deus para as nossas vidas. E nesse contexto, Deus também ele ouve o nosso clamor quando nós vivemos pela fé. Abacuque, ele leva a Deus os seus questionamentos, e ele vai entender. E Deus ele disse: ei, por quê? Porque estáis aflitos, ansioso? Porque estáis tão assim aflito, ansioso? Tudo isso tem que acontecer para que vocês não vivam por vocês, não vivam pelas suas pernas ou pelas suas ações, mas que vocês vivam pela fé. A fé de Abacuque, e através disso ele foi entender que tudo aquilo iria acontecer com aquele povo, porque Deus ele tem um trabalhar, ele tem algo a ser realizado para com aquele povo, e através disto ele iria testar a fé daquelas pessoas. O segundo ponto que nós devemos tirar desse texto é que Deus ele permite
o caos. Como assim, Gerson? Ele permite o caos? Sim, Ele permite o caos. E então, Deus ele permite o caos. Nesse texto no qual nós lemos, Judá, ela será invadida pelos babilônios. Nós iremos, se nós lermos todos esses 3 capítulos do livro do profeta Abacuque, nós iremos entender que Deus, ele iria permitir tudo aquilo acontecer. Mas aí a gente se interroga, por que tem que acontecer isso? O porquê que acontece aquilo em nossas vidas? A gente tem que ser sincero, muitas das vezes é ruim quando vem essas situações em nossas vidas, quando vem algo que vem tentar nos derrubar, que vem tentar nos abater, que vem tentar nos atingir, e sendo que tudo aquilo também é propósito de Deus, é vontade de Deus para nossas vidas, para que a nossa fé ela aumente e possamos depender mais de Deus. Temos vários exemplos citados e narrados na Bíblia para, com a permissão de Deus, em certas situações ruins na vida de homens de Deus. Nós temos, creio eu, que o principal é na vida de Jó. Nós lemos que Jó passou por tantas aflições que nenhum de nós aqui passou. Nenhum passou tanta aflição como Jó passou naqueles tempos. Mas em meio a tudo, em meio ele interrogava, ele clamava, ele chorava, mas no final ele foi entender que mesmo assim Deus estava com ele, e que após isso a vida dele iria ser mais abençoada ainda. Muitas das vezes algo ruim em nossas vidas ele tem que ser permitido por Deus, para que a nossa fé ela aumente e que a nossa comunhão possa estar mais entrelaçada com Deus, para que a nossa fé possa estar firmada mais em Deus. Há algo em minha vida que até hoje eu me interrogo, Senhor, por que isso está acontecendo? Todos os dias eu peço a Deus, eu oro a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas no final eu tenho fé e creio no milagre de Deus para a minha vida, e eu creio que Ele tem o melhor para mim, e é da mesma forma que em meio a situações adversas que está acontecendo com você, creia que Deus, Ele tem o melhor logo após a essa situação. E nós iremos entender que aquele povo, na visão que Deus dá a Abacuque, no qual ele escreve em tábuas, ele diz a Abacuque, Judá, eles irão ser cativos, eles irão ser levados cativos para o território babilônico. Mas em meio a tudo isso, Abacuque ele entendeu Deus. Ele sabia que tudo aquilo ali, logo após, iria ter uma vitória imensa para aquele povo. Que possamos ser que nem Abacuque, confiar em Deus, confiar que Ele tem o melhor a se cumprir em nossas vidas, em meio ao caos, em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio às adversidades, em meio às barreiras. Ele sempre sabe de tudo e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então Abacuque ele interroga a Deus, Senhor, mas isso aí vai acontecer com o povo de Judá? Mas Deus ele diz, ei, Deus, é o terceiro ponto que nós iremos estudar, que Deus ele é justiça. Mesmo Deus permitindo aquilo acontecer com aquele povo de Judá, aquele povo babilônico, eles terão o juízo de Deus.
Aqueles povos, logo após eles serem levados, logo após tudo isso que iria acontecer, aqueles povos babilônios, eles iriam ter a justiça divina de Deus para com aquele povo. E também nós iremos entender que Deus não esquece. Deus, Ele não esquece dos propósitos deles para com as nossas vidas. Deus não esquece da promessa que Ele fez para mim, para você. Deus, Ele não se esquece. Em Marcos capítulo 4, versículo 22, Ele diz: porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto, e não há nada em segredo que não venha a ser revelado. Deus, Ele não esquece tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Da mesma forma que aquele povo babilônico, eles plantaram maldade para com o povo de Judá, eles também iriam colher aquilo no tempo certo e na hora certa. Da mesma forma que as nossas ações, no momento em que eu planto algo, nós iremos colher da mesma forma. Que possamos plantar frutos bons, para que nós possamos colher também os frutos bons. Se nós plantarmos frutos maus, colheremos frutos maus. No quarto ponto, nós iremos entender que Deus, Ele manifesta a sua glória quando pedimos renovo. O texto no qual nós lemos, iniciando a palavra de Deus, nós iremos ver que Deus, que Abacuque, ele diz: Senhor, ouvi a tua fama, ouvi as tuas obras, ouvi os teus feitos, e me sinto alarmado e temi. Abacuque, ele como profeta de Deus, ele sabia de tudo aquilo que aquele povo, que Deus realizou com o povo de Deus, as obras de livramentos, de maravilhas, de sinais, de prodígios, no qual Deus realizou para com o povo de Israel. E também Abacuque presenciou aquilo que Deus realizou para com o povo de Judá. Então ele diz: Senhor, eu ouvi as suas obras, eu ouvi falar das suas obras, eu vi as suas obras e temi, fiquei alarmado. O avivamento, ele é sim necessário, e para com a nossa igreja, porque através do avivamento em que eu vou ter renovo, através do avivamento eu vou ter vivacidade, através do avivamento eu vou me tornar mais vivo, através do avivamento eu vou fazer reviver, ele vai me fazer reviver. Sem avivamento não há restauração. Sem avivamento não há transformação. Sem avivamento não há um novo ser. Sem avivamento não teremos pudor. Sem avivamento não teremos temor. Sem avivamento não teremos busca. Não teremos intimidade. E não teremos uma vida em santidade para com Deus. Avivamento é necessário para as nossas vidas. Avivamento é algo necessário e de extrema importância para com a igreja. Deus, Ele manifesta a sua glória quando nós acreditamos nos feitos sobrenaturais realizados por Ele. Se nós folhearmos a Bíblia, nós iremos ver muitos sinais sobrenaturais no qual Deus, Ele realizou para com o povo de Israel. Uma delas é algo extraordinário, que abriu o mar vermelho para que o povo de Israel passasse.
que algo extraordinário, que algo sobrenatural, que nunca na vida alguém imaginaria acontecer. Mas Deus, através desses sinais sobrenaturais, Ele vem nos ensinar algo maravilhoso em nossas vidas. Em que meio às tribulações, às adversidades, mesmo que tudo pareça acabado, mesmo que tudo pareça ser o fim em nossas vidas, Ele vem fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Não é o fim, não é o fim. Essa adversidade que você está passando não é o fim. Essa provação que você está passando não é o fim. Deus tem algo extraordinário a realizar em sua vida. Deus, Ele manifesta a sua glória quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Deus, Ele manifesta a sua glória quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Abacuque, ele vem trazer uma canção em forma de salmos, muito lindo em seu livro. No versículo 16 ao versículo 19, ele vem dizer: ouvi isso e no meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus olhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Mas aí ele vem dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e os currais não hajam magado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas alturas. Não é o fim. Oh, aleluia. Ei, você está desempregado? Não é o fim. Ei, a porta, ei, a doença bateu na sua porta, na sua família, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Deus ainda tem algo a ser realizado em nossas vidas, que possamos fazer que nem Abacuque, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às barreiras, mesmo em meio às dificuldades, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Oh, aleluia! Glória! Aleluia! Glória, glória, glória! Ei, você tem uma doença incurável para Deus. Para Deus não há nada impossível. Deus é o Deus que cura. Fique de pé nessa noite. Aleluia, aleluia. Te alegre na presença do Senhor. Comece adorando, comece exaltando, comece dando glória, comece dando aleluia. Se lembre dos feitos de Deus que Ele tem realizado em sua vida. Se lembre das obras sobrenaturais, extraordinárias que Deus tem realizado na tua vida, na tua casa, no teu emprego, no teu lar, na tua faculdade. Deus é um Deus extraordinário.
somente Ele, não há outro Deus, não há outro além de Deus, somente Ele pode realizar algo em nossas vidas. Eu não sei a forma que você chegou neste local, eu não sei como é que está a sua vida em casa, eu não sei como é que está a sua vida no decorrer deste ano, não sei como é que começou, como é que irá terminar, eu não sei de nada, mas eu sei que Deus é o teu Deus, e Ele não irá te desamparar a você e nem a ninguém. Deixar essa luta me matar. Diga! E o desespero me tomar. Cante! Por uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma dele, na palma de suas mãos. Declare: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Declare: por uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Só que Ele tem. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ó, que algo extraordinário, algo fantástico que Deus faz em nossas vidas. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, declare, e ainda que a haja muito na vida da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ei, diga assim, ó: o choro dura uma noite, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ei, esse choro irá cessar, essa angústia irá cessar. Tem um tempo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A figueira, diga, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Oh Senhor, nós te damos graças, nós te damos honra, nós te damos louvor pelos teus feitos, pelas suas maravilhas, pelas suas obras realizadas em nossas vidas. Ó Senhor, mesmo que nós estejamos passando por um período de calamidade, de crise, de pandemia, aleluia, de viroses, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso protetor. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco em meio a essa adversidade, em meio a essa tribulação, em meio a essa turbulência que estamos enfrentando. Senhor, mas como Abacuque, nós nos alegramos nos Deus da nossa salvação, nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. Oh Senhor Deus, oh Pai querido, se tem algum crente aqui, se tem algum irmão desanimado, alegra, revigora as forças desse crente, anima ele, Pai. Oh papai querido, se ele está precisando de um emprego, abre as portas desse emprego. Se esse crente está precisando de uma cura, realiza a cura nesse momento em nome de Jesus. Oh Pai, seja qual for o que ele está precisando, que ele está clamando neste momento, Pai. Oh Pai, vem com a tua mão, Senhor. Oh papai querido, onde está, Senhor Deus, uma pessoa que está com essa virose, Senhor, ou está com Covid, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória desse crente, desse servo, em nome de Jesus, que eles sejam curados e restaurados pelo Teu poder. Oh Pai, se eles estão assistindo essa transmissão, leva a cura nesse momento em nome de Jesus. Oh Pai, só o Senhor pode realizar, só o Senhor pode realizar algo extraordinário, sobrenatural na vida dos Teus filhos, Senhor. Realiza, Senhor, realiza, renova esse crente, aviva esse crente, Pai amado, em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, abre as portas, Senhor Deus. Abre as portas, Senhor Deus. Abre as portas, Senhor Deus, em nome de Jesus, para a Tua igreja, Pai. E que a Tua vontade possa sempre prevalecer no meio do Teu povo. Muito obrigado por tudo que o Senhor realizou neste lugar, Senhor Deus. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo ter nos usado mais uma vez, Senhor Deus. Muito obrigado, sou grato, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Oh Pai, muito obrigado por tudo, fica conosco nessa noite, é o que nós pedimos e por fé nós te agradecemos, Senhor. Amém, glória a Deus.